Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59. Estamos ao vivo também pela internet, no Instagram, no Facebook e no YouTube, e também pelo nosso site, verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco pelas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Hoje recebo aqui o deputado estadual Hussein Bakri. Ele é o líder do governo Ratinho Júnior. Ele foi já prefeito do União da Vitória dos anos 2001 a 2008. Foi vereador do União da Vitória de 1998 a 2000. Foi candidato a deputado estadual em 2010. Ficou na 4ª suplência. E desde fevereiro de 2015 é deputado estadual. E agora, nesse mandato do governador Ratinho Júnior, ele é o líder do governo. Boa noite, deputado. Uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Boa noite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui, te parabenizar por esse grande programa, que tem uma ótima repercussão. Eu atuo em vários municípios da região metropolitana e sempre ouvi falar do programa polêmico muitas vezes, trazendo à tona notícias importantes aqui em Curitiba. E me coloco à tua inteira disposição. Antes de a gente falar das ações do governo, dos debates que tem na Assembleia Legislativa, eu queria que você se apresentasse, deputado, aqui. Muitos sabem que você é o líder do governo, mas não sabe a sua origem e tal. Então, se você puder aí se apresentar para o nosso telespectador, você que já foi prefeito da União da Vitória, conta um pouco aí da sua carreira política. Como é que fala aquele poeta, as cachaças que eu tomo, todo mundo sabe, mas dos tombos que eu levo, ninguém sabe. Eu peleei muito para chegar onde cheguei, né? Apesar que eu não bebo nada de álcool. Mas, no sentido figurado, o que aconteceu na minha vida? Eu sou filho de imigrantes libaneses que vieram para o Brasil lá nos anos 50. Meu pai veio do Líbano, aqueles que chamavam de turquinho, né? Com uma mala, visitando porta por porta em União da Vitória, que era a terceira economia do estado do Paraná. E quando eu tinha 21 anos de idade, lá por 1988, corrigindo aqui, 88. Recém-casado, uma filha, o meu pai disse assim: meu filho, eu gostaria que você entrasse na política. Teus avós no Líbano foram políticos. Eu queria que você fosse vereador. Aí me elegi vereador. Fui o vereador mais votado da história de União da Vitória. Aí fiquei exibido, né? Já queria sair para prefeito. Aí perdi 2 eleições de prefeito, até ganhar a primeira. Aí, então você ficou 12 anos como vereador, então? Fiquei, 88? Não, 4 anos como vereador e perdi 2 eleições seguidas de prefeito. Ah, entendi. Entendeu? Perdi 8 anos, 2 eleições seguidas. Mas tive um grande mérito, que muitas vezes as pessoas não têm. Eu não desisti. Porque às vezes o ser humano está muito perto de alcançar o objetivo, ele desiste. Tudo tem sua hora na vida. Eu perdi a primeira, perdi a segunda. Na terceira eleição, eu ganhei a eleição de prefeito. Aí fui prefeito, reeleito e fiz o meu sucessor. E terminei o meu mandato com 85% de aprovação na cidade de União da Vitória. E daí, terminado o mandato, deputado estadual. Aí eu perdi a eleição, a primeira. A primeira, 2010. Fiz 33 mil votos na época, fiz muito voto e fiquei na suplência e não assumi nem um dia. E a partir dali que eu comecei a ganhar. Aí fui eleito, daí depois, agora estou aí na condição de líder do governo Ratinho Júnior, condição essa que me dá a maior alegria do mundo, poder liderar um governo como esse, um governo inovador, um governo sério. E essa amizade com o Ratinho pai, Ratinho filho, como que ocorreu esse conhecimento, essa confiança dele colocar você como líder do governo? Olha, até é surpreendente isso, parece que é até uma coisa espiritual. Essa amizade começou com o filho, né? Nós construímos lá no PSC, juntos, o PSC, eu fui convidado à época, junto com o Ortega, e aí após isso, nós partimos para o Paraná Inovador. O que é o Paraná Inovador? O Ratinho Júnior saiu correndo o Paraná inteiro, escutando propostas da população. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês não têm ideia de quanto esse menino é bom, humilde, sabe? Não tem frescura. E a família Massa tem uma coisa muito boa. Eles valorizam os amigos, valorizam o ser humano, tá entendendo? Não tem se é mais pobre, se é mais rico, se é preto, se é branco. E ali a gente foi construindo uma amizade. Evidentemente que durante a campanha, modéstia à parte, eu tive um papel importante. Eu tive uma participação ativa
na campanha do governador Ratinho Júnior, em momentos importantes, decisivos. E dentro da Assembleia ali, eu acho que a minha atuação, a minha posição clara, sem dubiedade de posições, e eu acho que motivou a ter essa confiança para me dar essa função de líder do governo. Líder do governo tem que ter a confiança do governador. Eu acho que todo esse conjunto me levou a ser convidado pelo governador a exercer esse cargo de líder do governo. E esse papel do líder do governo, como que você analisa ele? Porque certamente você tem que discutir com várias entidades de classe, com a oposição, como ter esse jogo de cintura aí. Cara, eu vou te contar, viu? É o maior desafio que eu já peguei na minha vida. Vou falar para você. É um desafio enorme. Em primeiro lugar, porque você tem que administrar ali 42 cabeças que fazem parte da base. Hoje nós temos 42 deputados dos 54 que fazem parte da base do governo Ratinho Júnior. Você tem a oposição que você tem que conversar, isso faz parte. Nós temos tido uma oposição respeitosa até aqui, vocês podem ver, né? Que não atrapalha, faz o papel dela e é digna de crédito. Eles não saem do papel deles de oposição, mas também não atrapalham o Paraná. E além do que, você sempre tem um probleminha ou outro, né? Um secretário que vai para o interior, acaba esquecendo de avisar os deputados da base. Então tudo isso você tem que administrar. E sem contar uma quantidade enorme de projetos que chegam lá, que você tem que saber. Estudar, avaliar, saber o que responder, artigo por artigo, entendeu? Mas não é só isso. Eu ainda, por ser líder do governo, eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. Isso é uma tradição na casa. O líder faz parte da CCJ. E além disso ainda, sou presidente da Comissão de Educação da Assembleia, que é uma das comissões mais espinhosas. E mais, represento junto ao governo do estado, através de indicação de prefeitos, 30 municípios. Então a minha vida vai de segunda a sábado fora, e é domingo que a gente tem tempo de ver com a família. Mas enfim, quando você faz o que você gosta, meu amigo, quando você faz o que você gosta, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Confesso para você, é um desafio enorme, enorme. A cada dia aparecem novos desafios, mas eu estou dando conta. Graças a Deus, estou agradecido a Deus por ter me dado força para enfrentar todos esses desafios até aqui. Você falou que você faz parte da Comissão de Educação, né? Uhum. E a gente teve uma pauta bomba, pauta polêmica, que você não votou, que foi a escola sem partido. Você poderia falar sobre esse tema? Primeiro, por que você não votou e qual que é a sua visão sobre o assunto? Eu não estava por um problema particular. Sim. Eu dificilmente me ausento, mas comuniquei desde cedo, já estava fora. Né? Uhum. Existem momentos na vida que a gente tem problemas de família particular, e foi o caso. Mas assim, a minha posição era muito clara. Eu acho que existem abusos dentro de sala de aula. Existem abusos, vários abusos, porque veja uma coisa, esse abuso não pode acontecer nem da esquerda nem da direita. Você não pode personalizar, citar nomes dentro de uma sala de aula. E está ocorrendo. Está ocorrendo sim, e a ouvidoria do Estado sozinha não dá conta. Né? Agora, é preciso ter um freio, dar um freio nisso. O projeto não foi aprovado? Não. Nós, da Comissão de Educação, nós vamos criar um canal direto de comunicação com as escolas. Por quê? Nós não podemos penalizar todos os professores. Existe grande maioria que fazem corretamente. O que é fazer corretamente? É dar aula. É isso. Pode contar a história do Brasil, pode falar disso, daquilo. O que não pode, por exemplo, é chegar numa sala de aula e pôr o nome dos deputados que votaram contra. Você acha isso legal? Uma matéria que é do interesse deles? Você acha que é legal citar o nome de um fulano, olha, criticar um governo dentro da sala de aula? Não importa, nem que seja da esquerda criticar a direita e nem que seja da direita criticar a esquerda. O meu filho, o teu filho, o nosso filho, não merece isso. Ele não pode escutar isso, ele está lá para aprender matéria. Então, tem uma minoria que não pode. Eu tenho na Comissão de Educação vários casos que foram já colocados dessa maneira. Eu tenho denúncias, eu tenho gravações dentro de sala de aula, entendeu? Então, mas eu acho que com diálogo a gente pode corrigir. Eu acho que a PP Sindicato, que eu tinha tido com eles uma ótima relação, eles podem mediar isso. E devem mediar isso. Isso não pode mais acontecer. Mas em relação à lei propriamente dita, você acha que da forma como estava redigida, não era o caminho a aprovar? Ou... Não, veja, pequenos reparos, mas eu não via problema em aprovar a lei. Na minha opinião, não teria problema, não ia cercear o direito de ninguém.
Jamais iria cercear o direito de ninguém. É uma opinião minha, que eu só não externei porque eu não estava. Mas, na minha opinião, não ia cercear o direito de ninguém. Veja, o que não pode é fazer política dentro da sala de aula e manifestar opinião relativa à questão de ideologia de gênero. É isso. O que custa respeitar isso? Está entendendo? Eu acho que essa educação cabe aos pais. E a questão política, você não pode dizer o nome, não pode personalizar dentro de uma sala de aula. É uma opinião que eu tenho, sabe? E que, olha, vou te dar um exemplo. Dentro de uma sala de aula, tinha uma pessoa ligada a mim em União da Vitória. E uma determinada professora começou a me criticar lá. Criticou meu nome dentro da sala de aula. O que você faria se fizesse isso com você dentro de uma sala de aula? No mínimo, você procuraria direção e ia pedir explicações, porque a sala de aula não é o lugar. Você pode criticar ali no café, tem o café ali nos professores, pode deboiar o pau. Meta o pau, faça o que quiser. Agora, dentro da sala de aula, o aluno não merece. O aluno não merece isso. Repito, não estou generalizando. É uma pequena minoria que fez isso e não sei se ainda continua fazendo. Ainda na área da educação, já que a gente tocou no assunto, quais as ações aí que o governador, você como líder do governo, as matérias atinentes à educação que estão na Assembleia, discutindo as medidas que estão sendo tomadas em relação... Eu vi que tem um projeto da Escola Segura. Como que vocês estão trabalhando isso daí? Veja, o Paraná tem alguns projetos importantes, né? Uhum. A Escola Segura é um projeto que visa dar toda essa segurança. Nós aprovamos a contratação de policiais militares aposentados, né? Para você que está nos assistindo agora, o Paraná vai ampliar a carga no ano que vem. Aqueles policiais que aposentou com 50 anos de idade estão sendo contratados e eles podem atuar na sala de aula. Estamos também, um outro projeto que incentiva quem tiver melhor desempenho vai conhecer o mundo. Então o Paraná está mandando um projeto de lei para a Assembleia, fazendo com que isso tenha legalidade. O outro projeto importante que o secretário colocou em prática, a Prova Paraná. A Prova Paraná é uma medida que visa avaliar com mais periodicidade o desempenho dos alunos na sala de aula. E nós estamos trabalhando também pela manutenção das escolas agrícolas e as casas familiares rurais. É muito importante, elas sofreram aí uma possibilidade de encerramento de atividades no ano passado, ano retrasado, e nosso gabinete, a Assembleia como um todo, nós estamos trabalhando pelo fortalecimento dessas unidades. Nós entendemos que as escolas rurais, as escolas agrícolas, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento do jovem do meio rural. Portanto, são as ações, e as ações do dia a dia, né? Obras importantes, o Estado vai lançar um grande pacote de obras na recuperação das escolas, então, enfim, a modernização através de compra de computadores. E evidentemente que a busca incessante do governador é a capacitação dos professores, o investimento. Nós sabemos que uma boa parte dos professores nossos tem aí um remanescente de dívida do Estado em relação à database. O governador sabe disso, é uma realidade, eles ficaram 4 anos sem, e na medida do possível que a economia for melhorando e que nós consigamos reduzir o tamanho do Estado, o governador quer fazer uma política de valorização, não só da educação, mas de todos os profissionais. Tá, consta em relação até à database, consta aí, digamos assim, um projeto de pagamento aí a partir de janeiro de 2020. Em relação a desse ano, né? Isso. Queria que você, na perspectiva de vocês, porque assim, no governo anterior, ele fez o compromisso e não conseguiu cumprir. Você acredita que o governo vai conseguir cumprir esse acordo que acabou fazendo? Vai, senão não teria feito, né? Senão não teria feito. O que aconteceu? Quando aconteceu o problema do 29 de abril, vocês devem lembrar que o governo Beto Richa, o governo passado, tomou uma decisão ele não repassou a database mais. Não é que ele não cumpriu, não foi dado mais nada. E essa iniciativa tem que partir do Executivo. Então, de 2016 para cá, não foi dado mais nenhuma database. Essa aqui é a grande realidade, sem aqui elogiar ou criticar. Foi uma decisão governamental de não repassar mais a database, quer seja por falta de caixa ou por outra decisão. O que o governo Ratinho Júnior fez? Pegou a database do período dele, da forma que ele pode agora, que encontrou a situação, ele está fazendo esse pagamento sim. As outras serão discutidas ao seu tempo, né? E é evidentemente que você que está nos assistindo sabe disso, você sabe como é que está a economia, nós temos que torcer que a nível federal o país comece a andar. Porque a hora que começar a andar o país, o reflexo na caixa
dos municípios e dos estados, ele será normal. Vou te dar um exemplo. Quando eu era prefeito de União da Vitória, ninguém falava de database. Por quê? Porque eu vou usar um termo bem popular. Saía na gasolina. O que é sair na gasolina? Aquilo rodava, o Brasil estava rodando. Está entendendo? Nós não tínhamos grandes problemas de receita. E o que acontecia? Quando você não tem problema de receita, você consegue, hoje, se o governante, quer seja municipal ou estadual, ele subir, entrar no limite prudencial, vamos dizer que ele deu um aumento e cai a arrecadação, ele vai responder com os bens próprios. Você é advogado, você sabe disso. Sim. O governante responde pessoalmente junto aos órgãos, quer seja Ministério Público ou Tribunal de Contas, e evidentemente que vai responder processo. Só para a gente recapitular, então seria aqui, para o nosso telespectador, seria 5,08%. Exatamente, 5,08% com a aplicação de uma parcela de 2% em janeiro de 2020 e mais duas parcelas de 1,5% em 2021 e 2022, respectivamente. O impacto total sobre a folha do Executivo será 2,1 bilhões. Exatamente. É gigantesco o número. Agora, como que vocês vão, qual que é a engenharia? Uma das medidas é a reforma administrativa. Vocês estão fazendo vários cortes para ter esse dinheiro em caixa aí. Uma delas é essa, né? Outra delas é agora a licença-prêmio, né? O governo está fazendo aqui para frente não tem mais licença-prêmio. Então é bom deixar claro que isso foi dito durante a negociação. O que é licença-prêmio para quem está nos assistindo? Licença-prêmio é o seguinte, o funcionário tem todos os direitos mantidos, como todo mundo tem, férias, tal. Só que a cada 5 anos ele tem 3 meses de direito a gozar licença-prêmio. Se ele não quiser gozar licença-prêmio, o que acontece? O Estado tem que pagar. Vamos dizer que ele opte por não. Sabe qual que é o passivo do Estado? Sabe quanto que o Estado está devendo? 3 bilhões. 3 bilhões. 3 bilhões de reais. Então, o que o governo mandou um projeto de lei agora, que daqui para frente, quem ingressar não tem mais direito à licença-prêmio. Tá entendendo? Então, é uma das maneiras. Para trás, como é que fica? Quem tem direito adquirido, tá. Mas quem está com 4 anos, bom, esse não vai poder usufruir da última licença-prêmio. Achamos uma solução de fazer uma licença capacitação apenas, nesse caso, daqueles que não atingiram essa licença-prêmio. Aquele que tem 2, 3 vencidas, aquele vai ter direito, nas condições do Estado. Aqui a proposta que foi encaminhada reduz de 10 para 5 anos para policial civil e militar. Na verdade, mas daí também diminui de 6 meses para 3 meses. E permite que a licença seja fracionada em, no mínimo, 1 mês em vez de 3 meses, como é hoje, né? Exatamente. O que acontece com o policial militar? O policial militar, a cada 10 anos, ele tinha direito a 6 meses. Ele vai cair para 5 e ficar 3 meses. Então não existe prejuízo nenhum. Está entendendo? Mas o que vale é que daqui para frente, aqueles que ingressarem no serviço público não terão mais direito à questão da licença-prêmio. Agora, em relação a essa questão da database, para a gente voltar um pouco, porque eu recebi aqui o Hermes Leão, que é o presidente da APP, e ele falou muito desse assunto, e daí ele falou que o sindicato, né, a APP vai ter várias reuniões aí para continuar discutindo esse tema. Governo, como que está esse diálogo aí? Eu acho que a APP está no papel dela, né? É o sindicato para isso. E o governo continua recebendo, discutindo as demais pautas, né? Porque a pauta não se resume só à database. A database, ao seu tempo, ela vai voltar a ser discutida, né? Ano que vem. Nós temos aí um projeto que fez parte da discussão, que eles pediram a retirada, que a LEGE, né? Uma lei lá que vai reger a vida dos funcionários, nós retiramos para discutir com mais tranquilidade. Foi discutida aí algumas questões relativas a algumas faltas, né? Algumas faltas que foram fruto de paralisações dos professores, né? E a questão da melhoria do Vale Alimentação e do Vale Transporte. Esses o governo está resolvendo, né? Então você veja que não se resume apenas a isso. Agora eu vou te contar, viu? Não é fácil. Cada 1%, Rafael, cada 1% significa, você que está me assistindo aí, cada 1% significa 200 milhões de reais por ano. Não é fácil. Aí você vai me perguntar, o funcionário tem direito? Tem direito. Mas nós estamos vivendo numa situação agora que em lugar que falta pão, todo mundo tem razão. Infelizmente é isso. Nós temos que torcer quem votou no Bolsonaro, quem não votou no Bolsonaro, meu amigo, tem que torcer que nós estamos no mesmo barco. Sim. Tem que torcer que a nossa economia comece a andar,
torcer que o presidente pare um pouco de falar a esma aí, que cá entre nós, né? E que a coisa realmente, os filhos dão uma baixada de bola, que o país acalme aqui, que dê para a economia começar a andar, rodar o país. O país é maravilhoso. A hora que começar a andar a economia do nosso país, você vai ver, nós vamos estar vivendo sobre a égide do progresso, nós vamos ter aí reflexo na nossa economia, o que não pode ter incerteza. Ninguém investe onde tem incerteza. Ninguém investe. Eu estou falando para você. O empresário quer investir onde tem tranquilidade. O Paraná hoje é elencado como um dos, digamos, estados com mais... o empresariado tem mais confiança. Olha, gente, 40 bilhões de investimento no Paraná só esse semestre. Veja, o que acontecia com o Paraná no passado, você lembra? Nós tínhamos 3 senadores, 2 brigando com... Sempre foi assim, não foi? Ou às vezes era 2 contra o governo, 1 a favor, ou vice-versa. O que aconteceu hoje? Os 3 senadores alinhados com o governador. O Paraná vive um momento espetacular no que tange a unidade política. Nós cometemos a famosa autofagia. O paranaense ficou se matando. Né? Nós recebemos sempre menos dinheiro que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que todo mundo. Agora tem que mudar isso. Agora está na hora do Paraná colher essa unidade política e receber recursos do governo federal. E eu tenho muita fé que além dos projetos que o governador Ratinho Júnior tem, ele vai ter esse equilíbrio. Cá entre nós, além da força política dele, além da representatividade do que o Paraná tem, ele tem o pai dele, né? Cá entre nós aqui. Vamos falar entre nós. O pai dele tem uma ligação, não que isso vá ser, mas é sempre importante. Tudo ajuda, né? Para que o Paraná tenha essa força. Então ele tem uma ligação fantástica aí, e isso vai redundar em mais investimentos para o Paraná. E é bom dizer que Curitiba, no último IBGE, a 9ª capital mais populosa a 9ª cidade mais populosa do Brasil na frente, inclusive de Porto Alegre. Exatamente. E nós estamos passando o Rio Grande do Sul no PIB, já passamos. Então, que é um outro, mas não é competência sua, mas é um outro tema para debate, que eu como advogado sempre falo que nós temos que ter o nosso TRF aqui, né? Que a gente ainda está à mercê, o TRF, Tribunal Regional Federal, ainda está lá em Porto Alegre, a gente não tem o nosso próprio Tribunal Regional Federal, que é o TRF5 seria. Mas eu estou por dentro desse tema. Então, por favor. Eu tenho vários amigos, eu tenho inclusive um desembargador federal, que é lá da minha cidade, Dr. Fernando Quadros da Silva. Sim, Dr. Fernando. Você deve conhecer bem ele, e é um defensor muito grande, ele está atuando hoje. Ele é um dos que está trabalhando nisso. Trabalhando muito junto com outros desembargadores, e creio que logo, logo o Paraná vai ter novidades, porque o governo encampou, agora saiu de Minas Gerais, né? O presidente do STJ... E pela emenda era para ser o TRF5. Exatamente. Que o Paraná, eles já estão querendo colocar o Minas Gerais o TRF5... O de Minas e deixar o 6 para cada aí. Mas ao seu tempo vai acontecer, né? Para quem não sabe, né, o TRF é um tribunal regional federal que fortalece muito o Estado, né, ajuda muito. Nós não precisamos nos deslocar a Porto Alegre. Hoje o TRF, nosso 4, ele abrange os 3 estados do Sul, né? E agora a nossa luta é grande e tenho certeza que o Paraná Unido vai conseguir. Segurança, tem alguns colegas nossos assistindo aí da área de segurança. Tem o concurso público que vocês abriram, queria que você falasse desse tema aí. O governo ouviu a necessidade da contratação de profissionais, né? Nesse primeiro momento, foi possível alocar 2.400 vagas, 2.000 policiais militares e 400 bombeiros militares, né? Eu acho que um número importante, sempre é bom levar em conta que entre o período da liberação, concurso, tudo, a informação leva um tempinho, né? E, além disso, profissionais da área da Polícia Civil, como delegados, acho que escrivães, investigadores, né? E papiloscopistas, enfim, profissionais na área de Polícia Civil. Então, o Estado fez a conta agora, o que é possível, nesse primeiro momento, o Estado foi no limite para autorizar a contratação. Mais policiais militares, serão 2.000 novos policiais. Eu acho que é um número significativo, né, Rafael? E um outro tema, na semana passada, que é um tema interessante, construção de 4 novas cadeias públicas, que o governador anunciou, e também 3 novas delegacias, sendo que acho que 2 delas aqui perto, uma Araucária e outra Almirante Tamandaré, e 3.000 novas vagas no sistema prisional. E eu estava lendo hoje também a questão de passar para o setor privado as
as cadeias públicas. Você podia falar um pouco disso? Veja, são várias questões. A primeira delas, a construção você tem que fazer. Sim. Né? Você vai passar depois, mas existe uma tendência do governo de privatizar isso. Cá entre nós, é muito mais barato para o Estado do que se ficar mantendo e é mais barato. E até inteligente. Os estados mais avançados têm feito isso. Os países mais avançados. Né? Se tira uma despesa enorme do Estado. Em relação à necessidade de vagas, ela é fundamental por vários motivos. Hoje, nós temos uma boa parte dos presos usando tornozeleira. Por que isso? Muitas vezes o juiz, vou citar cidades, que o juiz tem que escolher entre um estuprador e um cara que assalta a mão armada para ver qual que ele vai deixar na rua, porque não tem vaga em presídio. Tem várias delegacias no interior que funcionam como presídio. A União da Vitória, por exemplo, tem uma delegacia no centro da cidade, onde cabe 30, tem 90. Um barril de pólvora que não tem onde pôr. E o que é pior? O pior é que o policial, que deveria estar investigando o roubo lá na rua, deveria estar investigando quem está assaltando e tal, ele tem que ficar cuidando do preso lá dentro. O policial civil é babado e preso, como a gente costuma falar. Por quê? Porque não tem o que fazer. Então, com essas novas vagas, vai desafogar o sistema e essa é a intenção do governo. Criar novas vagas para tirar dessas delegacias e a delegacia funcionar como delegacia, não como presídio. Então, essa é a intenção do governador Ratinho Júnior. Agora, ninguém gosta de presídio, né? Cá entre nós, você vai falar para pôr numa cidade, o cara quer longe. Sim. Ninguém quer presídio. Tem que fazer no meio do mato, lá não sei aonde. Mas, enfim, o Paraná decidiu essa construção, será fundamental para que nós possamos ter onde colocar esses presos e também para desafogar o papel das delegacias. Legal. Só deixo aqui, antes da gente ir para as notícias, anunciar aqui um evento que vai ter no dia 27 de setembro, na fundação da Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. O tema é Crime contra Mulheres. Quem quiser participar, é só entrar no site da editora JUS, podivm.com.br, que também vai ter a venda do livro no local, que é da promotora de justiça Mariana Seifert Basso. Passo aqui esse tema que é crimes contra as mulheres, porque é um tema atual aí que tem muito interesse aí da sociedade. Aliás, um debate constante. Agradecer ao doutor Mesael que mandou aqui para a gente esse aviso aqui desse evento. Deputado, você falou em um determinado momento aí do Bolsonaro, a gente ouviu as notícias aí do Bolsonaro. O que você acha que precisa aí, você que está aí na liderança do governo do Estado, para o governo de Bolsonaro deslanchar? Você acha que essa briga ideológica, esse discurso aí de brigar com o presidente da França, com a ex-presidente do Chile, o filho lá no Twitter, às vezes escreve alguma coisa de natureza ideológica, você acha que isso que tem atrapalhado muito o governo? Eu, com toda sinceridade, posso até ficar sujeito a críticas. Eu acho que o país precisa de estabilidade, precisa governar, precisa ter uma interlocução com o Congresso mais tranquila. A Folha de São Paulo ontem fez uma reportagem, o Estadão, que existe o chamado gabinete, tem um gabinete que fica ali do lado do presidente instigando esse tipo de coisa. Acho que tem que parar isso. O presidente tem que ter a tranquilidade de governar, ter uma ótima relação com o Congresso, com os demais países. Eu acho que o Brasil precisa disso. O Brasil é um país admirado lá fora, justamente por essa questão de tratar todo mundo igual, de ter amizade com diversos países. Todo mundo que vem para o Brasil se dá bem. O Brasil recebe todos os povos aqui. Então isso é uma característica do Brasil. Eu acho que agora está na hora. Acabou a eleição, acabou. O presidente Bolsonaro é candidato forte à reeleição daqui a 3 anos. Então a equipe dele tem que entender agora que o país tem que dar certo. Não existe governo que dê certo se a economia não andar. Para a economia andar, precisa ser feitos os ajustes necessários. A reforma da Previdência, a reforma tributária, tem uma série, ninguém mais aguenta pagar imposto nesse país. Agora, a economia precisa andar. E nesse sentido, é importante ainda que nós tenhamos estabilidade para que os investimentos de fora venham para o nosso país. Como é que você acha que o investidor de fora está vendo o Brasil hoje? Quem tem a grana, quem tem o massari, como diz lá, como é que você acha que eles estão vendo? É isso que, na minha opinião, é o problema. Então, na minha opinião, é tranquilo, não temos graves problemas. Já mostrou que é um governo sério, que não tem corrupção, isso é muito importante. Nós sabemos da seriedade, agora, precisa paz, tranquilidade, uma boa relação com o Congresso Nacional.
Ah, tem gente que não gosta, mas, gente, é o sistema que nós vivemos. O Brasil é assim, o que vamos mudar, não? Tem o Congresso Nacional, precisa se dar bem com o Senado e com a Câmara, para fazer com que as coisas aconteçam com rapidez. É isso. Então, na minha opinião, não está longe, não temos assim uma dificuldade enorme. É só todo mundo baixar a bola um pouquinho ali, né? Quem sabe pedir para os filhos dele viajar um pouco lá e dar uma segurada para o país começar a ir bem. É a minha opinião. Humilde opinião. Eu não vivo em Brasília, sim, mas é o sentimento que eu tenho. Agora, em relação às estradas do Paraná, deputado, o que você pode falar? Até tem um comentário aqui do nosso amigo Reinaldo Rocha, ele fala até da estrada de São Mateus até a divisa de Santa Catarina, como que está o andamento da manutenção dessa estrada, e também deixo aberto para você falar em relação a como que o governo está lidando com isso daí. Ele tem toda a razão. Essa estrada que eu passo sempre, 476. 476, é a estrada federal, né? Essa estrada aí, eles arrumam e nunca fica boa. Eu nunca vi coisa igual. Eu sei, eu viajo, se for de zóio fechado, que ele diz, acabou que eu vou para lá, eu faço 10 mil quilômetros por mês e essa estrada é um perigo total. Mas o que eu quero te dizer? O estado do Paraná agora está vencendo as concessões de pedágio. Sim. Cá entre nós, foi a maior vergonha do mundo esse pedágio. Graças a Deus que está vencendo agora no ano que vem. Preços terríveis, a maior roubalheira da história do nosso país, talvez. Quanta gente morreu por falta de investimento. Esses caras deviam devolver muito mais. Não é só o dinheiro. As vidas que se foram, como é que devolve? Não devolve mais por causa de dinheiro que foi desviado dessas obras, foi parar no bolso de alguém. O pedágio mais caro do Brasil é uma grande vergonha. Então essa nova concessão que vai vencer, que o Ratinho vai abrir, ela vai ser aberta na Bolsa de São Paulo, com preço justo, no mínimo 60% mais barato do que hoje. Garanto para você, pedágios justos, corretos, sem sacanagem nenhuma. E está previsto na 476 uma duplicação. Está entendendo? Então ela faz parte desse anel de integração para uma possível, evidentemente que se alguém ganhar a licitação, uma possível duplicação. Agora, em relação às estradas que não serão concedidas, o que aconteceu? Nós tivemos muitas estradas que não foram feitas a manutenção. Então o nosso governo entrou agora e nós não tínhamos nem projetos prontos para a recuperação dessas estradas. Você sabe quanto que demora para fazer um projeto para uma estrada. Então o Paraná agora está fazendo o quê? Como é que é o nome do... Reinaldo Rocha. Reinaldo, o Paraná destinou 350 milhões de reais para a compra de projetos, confecção de projetos. Nós não temos engenheiros suficientes para fazer frente à quantidade de estradas deterioradas. Então o governo está contratando projetos na ordem de 350 milhões em diversos pontos que foram detectados essa necessidade em PRs, em rodovias estaduais. Várias estão em péssimas condições. Então, logo termina os projetos, será feito o processo licitatório, essas estradas serão executadas. Outro tema interessante que passou pela Assembleia foi a concessão de parques estaduais à iniciativa privada. Eu vi que são mais de 40 parques aí, a ideia de vocês. A ideia, assim, nesse primeiro momento nós fizemos um modelo lá, né, um exemplo, vamos dizer assim, foi o de Vila Velha. Depois serão feitos outros, um modelo de concessão dos ativos, né? Vamos ser sinceros, o que o IAP vai tocar o parque de Vila Velha? Qual é a vocação que o IAP tem, comercial e turística, para fazer lá? O IAP vai cuidar. Nesse modelo, o IAP vai continuar sendo responsável. Fiscalizando. Vai fiscalizar, vai ser regido com as normas estaduais e federais, mas a iniciativa privada, você já pensou na licitação, você ganha, por exemplo, aquela cataratas lá que explora. Já pensou? A visão que eles têm de negócio, os negócios que eles podem fazer lá. Está entendendo? Então, veja, nós temos o Vila Velha, que é mal explorado. Por quê? Porque não é a vocação do IAP. Então, o governador entendeu que é preciso colocar nas mãos de quem entende. E nós conseguimos aprovação por unanimidade na Assembleia, porque todos os deputados entenderam que era necessário. Agora, o IAP, aliás, a Secretaria do Márcio Nunes, que é Meio Ambiente, está fazendo o processo, já lançou o edital, e aquele que oferecer a melhor proposta vai ser o vencedor. Tem um outro tema muito interessante que é o Fundo de Combate à Corrupção, que é um projeto de lei que o Executivo apresentou. Você podia
Como que está esse projeto aí? Não, ele está em andamento ainda, está em finalização os detalhes dele ainda, né? Mas ele vai ter um impacto muito grande junto à sociedade, mas não terminou ainda, por isso que eu prefiro não me adiantar ainda, né? O fundo que nós aprovamos agora é o Fundo de Segurança Pública, Sim. que foi proposto pelo ministro Moro, que deu a ideia lá de Brasília para que nós fizéssemos aqui, e nós conseguimos construir esse fundo aos moldes que o ministro mandou. E esse fundo prevê que recursos provenientes de multas, vamos dizer assim, que nem esse da Lava Jato, por aí, que pegaram, que venha para esse bens tipo apreendidos. Bens apreendidos, recursos, que venha para esse tipo de fundo. E nós aprovamos em tempo recorde. Esse da Petrobras, por exemplo, você viu a discussão para onde que vai? Então o ministro sugeriu para o Paraná e nós aprovamos em tempo recorde esse projeto do Fundo de Segurança Pública. E a articulação com os municípios em geral? O Paraná tem 399 municípios. Você deve ter muita dificuldade aí para conseguir atender todo mundo aí. Veja, nós temos, cada deputado representa, né? Como é que funciona essa articulação? Os prefeitos podem indicar, até 30 mil habitantes, ele indica um deputado para representar. Acima de 30, pode indicar até 2 deputados para representar o seu município junto ao governo do estado. E todos já o fizeram. Isso acaba facilitando bastante e o governo não interfere nessa escolha. Quem escolhe, o deputado que quiser, quem escolhe é o prefeito. O prefeito vai lá e escolhe até 2 deputados que ele possa atender o seu município. E geralmente o deputado faz essa articulação. Eu, pessoalmente, dos 399, eu tenho 30. Que é um bom número significativo, dá trabalho pra caramba para você atender 30, no sentido de que é muita correria, né? Mas como nós temos vários deputados, acaba dividindo bem e acaba ficando numa situação bem tranquila. E o deputado dispõe o que a Assembleia fez esse ano? A Assembleia fez uma coisa fantástica, a mesa. O presidente Traiano, sei que ele vem aqui, ele fez uma coisa bem democrática. O que ele fez? O deputado representa o município, não representa? Então o deputado pode indicar recursos do volume que ia ser devolvido pela Assembleia. Está entendendo? A Assembleia, final do ano, vai devolver. Então o deputado pode indicar um volume X para ser aplicado na educação, na saúde, em qualquer outro setor. E o que é legal, qualquer partido, todos os deputados terão o mesmo direito para indicarem. Então acaba até facilitando essa relação município com os deputados. Um outro situação que é o futuro nosso é a questão do carro elétrico, que já tem a isenção do IPVA, que cada vez mais a gente deve estar, na sequência, tentando fugir um pouco da gasolina, do álcool e ir para o carro elétrico, que é um projeto que também já... nós estamos votando agora. Estamos votando, né? Já votamos a CCJ e vamos votar agora, em plenário, né? A isenção do IPVA do carro elétrico, como uma forma de incentivar o uso do carro elétrico. A tendência é cada vez mais, daqui a um tempo nós não vamos mais querer saber de combustível. Você vai ver só, né? Cada vez mais a nossa dependência do combustível vai ser menor. Eu acho que é uma tendência mundial. A gente falou de forma superficial sobre a questão da reforma administrativa. O Guto Silva, quando esteve aqui, ele falou que tem primeira etapa, segunda etapa, a terceira vai até a quarta etapa. Tem muita etapa. Está me dando trabalho esse tal de Guto Silva aí que... A primeira etapa foi a questão da reestruturação eu vou te explicar. Da administrativa, que diminuiu a quantidade de secretarias e tal. Se puder falar brevemente. Olha, você que está nos assistindo aqui, você há de convir comigo. O Paraná tinha 28 secretarias. Foi reduzido para 15. Só por aí já você tem uma ideia do tamanho da economia que o Paraná está fazendo, né? Juntar secretarias com secretarias. Isso é muito importante. Até pela eficiência da máquina, né? A partir daí, nós estamos voltando à segunda etapa, que é a fusão, por exemplo, na agricultura. Várias companhias, Emater, Adapar, uma série de... Estavam todos separados. Juntar tudo isso numa só. Está entendendo? A terceira etapa vem depois agora com o IAP, com Águas do Paraná e tal. É assim que está funcionando. Nós temos que votar por etapas. Nós estamos na segunda etapa agora, finalizando, vamos votar dentro de alguns dias a segunda etapa. Você já pensou quanto que o Estado vai economizar só de aluguel? Eu estava vendo aqui a segunda etapa de reforma administrativa, diz que vai dar uma economia de 16 milhões anual. Exatamente. Porque isso impacta na redução de cargo e de estrutura. Né? Isso aqui é na folha, 16. Mas você já pensou em aluguéis?
Você não faz ideia quanto que o Estado gasta de aluguel nos imóveis espalhados pelo Paraná inteiro. Então essa é uma outra conta que o Estado está fazendo, vai começar a reduzir os aluguéis, está entendendo? E quando chegar no final da quarta etapa, o Estado vai ter uma conta total dessa redução de tamanho, o que vai redundar em economia para o Estado do Paraná. Eu imagino para você que nós vamos terminar as reformas até o final do ano. Até o final do ano? Devemos terminar até o final do ano. Nós não estamos atropelando, né? Nós estamos respeitando a oposição, debatido, Mas é difícil a oposição questionar isso, né? Veja, não tem questionado muito, né? Às vezes, eventualmente, uma outra questão eles colocam, mas a gente tem tido, assim, sabe, um embate com respeito. Eu mesmo, pessoalmente, eu não tenho negado nenhum requerimento à oposição. Vamos usar um termo, não tenho tratorado nada, porque eu acho que o papel da oposição eventualmente perguntar, questionar. Eu tenho procurado tratar com o maior respeito possível e eles têm dado esse respeito. Jamais eles fugindo do papel deles, quando tem que votar contra, vota contra, e quando existe matéria do interesse do Paraná, inclusive eles têm votado. Entendeu? É uma coisa impressionante a boa relação. Eu devo destacar isso. Matérias importantes para o Paraná, porque tem oposição que só quer atrapalhar. Eu só vou segurar aqui, eu vou pedir vistas para atrasar, para atrapalhar, para atrasar o Estado. Não. Nós temos visto uma oposição aqui respeitosa ao povo paranaense. E esse banco de projetos aqui, lançamento oficial do banco de projetos estruturantes, que tem 350 milhões para preservação de obras de infraestrutura em todo o estado. É o que eu falei anteriormente, né? A estrada que estão ruins, tá entendendo? Essas você precisa gastar. Aquilo que eu falei para você agora há pouco, o estado teria que ter muito mais engenheiros para fazer projeto. Você já pensou quanto é que custa um projeto para fazer uma estrada? Quanto é que tempo que demora? Sim. Então é o seguinte, o que o Estado está fazendo? O governador, com essa economia, separou 350 milhões. Está aqui, ó. Isso aqui está lá com a secretaria do Sandro Alex, Infraestrutura e Logística, junto com o planejamento. Tá, vocês que vão fazer. Agora, por outro lado, o Estado vai ter uma parte, daí o Estado vai ter que executar as obras. Você vai me perguntar, de onde é que veio o dinheiro? Se é 350 para fazer projeto, quanto que precisa para fazer os projetos? Tem lugar, por exemplo, Ponta Grossa, Palmeira, que tem uma pista a mais. Tem ali União da Vitória, que tem obras. Tem, aqui em Curitiba tem obras estruturantes, né? Vários locais do Paraná tem obras. Londrina, Trevo das Cataratas, em Cascavel. Nós vamos ter aí um volume significativo. Agora, o que é importante, o estado do Paraná é um estado que está equilibrado. E isso vai possibilitar com que o estado, além de ter os recursos do Estado, possa tomar recursos, como por exemplo da Caixa Econômica, que tem recursos numa situação bem tranquila. Nós devemos aprovar agora, deve entrar na Assembleia amanhã, um projeto já que autoriza o Estado a captar 1,5 bilhão. Então é o primeiro projeto que vai tramitar na Assembleia para executar esse banco de projetos, da ordem de 1,5 bilhão de reais. Nesse contexto, está aí a execução da ponte Guaratuba. Ah, sim. Matinhos. Acho que é Matinhos de Guaratuba, né? O prefeito de Guaratuba veio aqui. Exatamente. Ele falou muito dessa ponte, que é uma coisa que mudaria vai mudar a história do litoral do Paraná, na verdade. Mas está constando, o governador está constando dessa primeira etapa. Olha, eu vou te contar uma coisa aqui. O governador Ratinho Júnior, ele veio para fazer diferença, pode acreditar. Veio para fazer diferença. Ele é um homem sério. Ele não precisa da política para fazer negócios, não precisa. Não vai deixar fazer nas costas dele, porque tem um sistema de compliance muito forte dentro do governo. Porque tão importante quanto o governo ser sério, é ficar de olho, porque é muito grande a máquina. No entorno, né? No entorno. Se o cara não abrir o olho, então o governador está muito centrado nisso, está cuidando muito disso, e o Paraná pode ficar seguro que nós teremos um governo que vai usar bem o recurso público, vai aproveitar dessa força que tem junto ao governo federal. Banco da Mulher, juros mais baixos aí para fomentar. Já aprovamos, amanhã é o lançamento. Amanhã é o lançamento? Amanhã é o lançamento, é uma linha de crédito especial. Atenção mulher, você que está me assistindo, você merece, né? Só de aguentar nós, mala, você já merece. Existe uma linha de crédito especial da Fomento. Amanhã no Palácio às 9h30 vai ser lançado, com juros baixíssimos, né? E para empreendimentos que começam em 10 mil e vão até 500 mil reais.
empreendimentos, pequenas, médias empresas, microempresas, né? Evidentemente que você tem que ter o nome, isso em qualquer lugar do mundo, né? Não precisou, você tendo o nome sem nenhuma restrição, você pode se cadastrar a poder fazer com muita rapidez que o governador pediu. Ele falou, olha, eu não quero burocracia, eu quero rapidez para que quem tenha projeto, e no caso da mulher, terão condições de juros especiais. Existem casos que eu não sei te relatar, são poucos os casos em que o juro será zero. Sabe, eu não sei no que se enquadra. Amanhã que vai sair vamos dizer assim, a normativa completa. Mas amanhã é o lançamento e, evidentemente, se você acessar no site da Fomento Paraná, a partir de amanhã já terá as normativas para, repito, de 10 a 500 mil reais para as mulheres que queiram fazer o seu próprio negócio. Agora, você tem uma história em União da Vitória, a gente vai ter eleição em 2020, eu te perguntei fora do ar e vou perguntar ao vivo agora, qual a sua ideia aí, sua pretensão para 2020 em União da Vitória? Você vai ser candidato a prefeito ou você vai ficar cuidando aí, vai ficar por aqui mesmo, na liderança do governo? O futuro a Deus pertence, né? Mas assim, eu estou numa situação hoje bem tranquila, do ponto de vista de confiança do governador. Tenho o meu projeto aqui em Curitiba, né? E fiquei extremamente lisonjeado com o convite que o governo me fez, o governador fez para que eu seja líder do governo. No momento eu não tenho outra pretensão que não seja ficar aqui até o final do mandato. Mas a vida pública, a gente nunca pode fazer afirmações definitivas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Está entendendo? A gente nunca sabe. Portanto, qualquer coisa que você fale definitivamente, amanhã ou depois pode mudar e você... Mas nesse momento, no contexto atual, eu não tenho intenção nenhuma de concorrer a prefeito de União da Vitória. Por mais que eu tenha assim, uma saudade imensa. Vocês não fazem ideia da saudade que eu tenho, porque é diferente, sabe? O executivo, você caneta, você, entendeu ou não? E você tem aquele contato mais com o eleitor mais próximo. Exatamente. Né? E outra coisa, você mora na cidade, eu faço 10 mil quilômetros, sem exagero, você não faz ideia. A vida da gente é dentro do carro, tá entendendo? E sem contar o seguinte, eu no sábado, eu fazia um projeto chamado Prefeito com o Povo, União da Vitória, onde eu colocava todas as secretarias, né? Além de serviços básicos como é feito Feira Paraná, confecção de documentos, corte de cabelo, manicure, cinema, show de calouros, vacinação em cães, enfim, tinha um grande serviço e no sábado a população ia conversar comigo no bairro. Então eu acabei criando assim uma identidade lá em União da Vitória muito forte e evidentemente que eu tenho saudade disso. Não que isso vá acontecer agora. Tem já uma nova geração que está lá, que toca a cidade, que vai tocar, tem vários bons nomes, mas assim, o que eu quero dizer para você? Nesse momento, o meu desejo é continuar aqui. Não, mas eu não posso te afirmar que seja definitivo, porque a dinâmica no que vem é totalmente diferente. E o PSD no Estado, aí, como que ele está se articulando aí para as eleições municipais? Está muito fortalecido. Olha, na minha opinião, com todo respeito aos demais partidos que fazem parte da base, hoje o grande cabo eleitoral do Paraná chama-se Ratinho Júnior. Eu recebi uma pesquisa de Piraquara, da Paraná Pesquisa. Quanto vocês acham que ele tem de aprovação? Chute. Ratinho Júnior, aprovação do governo Ratinho Júnior. 81%. Estou falando para vocês. No último ele estava no Paraná inteiro mais 70%. Mas em Piraquara, especificamente, 81%. Eu vi a pesquisa hoje. Então assim, hoje o grande cabo eleitoral no Paraná, o que é? Ratinho Júnior. Por quê? Simples, humilde, vai na cidade, sabe? Não é aquele cara bacana só no tempo da eleição. Não, o prefeito tem que ser bom, se não for bom, não... O prefeito de Piraquara? Não, eu digo, o prefeito em geral. Ah, sim. Tem que ser bom, né? Daí bom. nem que arrume 100 ratinhos vai resolver o problema daí, né? Sim, mas eu quero te contar o seguinte, o prefeito de Piraquara é bom, viu? Mas vamos falar terminando o segundo mandato terminando agora. Muito bem. Mas vamos dizer assim, olha, o que eu quis dizer? Claro que o prefeito tem que ser bom, mas o Ratinho hoje é um grande cabo eleitoral. Eu quero chegar onde eu vou chegar. Sim. Você não deixa molhar o bico? Calma. O seguinte, grande parte do pessoal está migrando para o PSD. PSD. Está vindo para o PSD, porque o 55 é uma sigla boa, o governador vai ter um tempo para participar da campanha, então está fortalecendo muito o nosso partido no Paraná inteiro. E não é só a pequenos municípios, pequenos, médios e grandes municípios estão... Eu, por exemplo, tenho 6 prefeitos que estão migrando para o PSD, que fazem parte da minha base.
Quantos prefeitos hoje, não sei se você tem esse dado de cabeça, mas quantos prefeitos tem o PSD hoje no Pará? Eu não sei, que vergonha, né? Eu não sei quantos que tem, até vou pesquisar, mas eu confesso para você que a minha cabeça está tão voltada aqui na Assembleia... Porque é bom dizer que o Ratinho também tem o PSC, que é um partido que ele ajudou... O PSC é ele muito ajudou ligado. a construir o partido. Não, nós éramos todos do PSC, né? Todos nós éramos do PSC, tá entendendo? E aí, quando foi ofertado ao Ratinho, o Ratinho explicou para o PSC que o PSD era um partido um pouco mais estruturado a nível nacional, que seria fundamental disputar a eleição de governo pelo PSD. E o pessoal do PSC acabou ficando junto. Então nós estamos lá, é Ratinho, é Ortega, é um grupo só hoje. PSC, PSD no Paraná é um grupo só. Nós somos irmãos. E você, para política futuramente, você falou que 2020, a princípio, não fechou a porta, mas a princípio não vai estar lá disputando a prefeitura. Você tem sonhos maiores aí? Tenho. Eu tenho sonhos, só no Paraná. Só no Paraná. Eu não quero... Primeiro, eu sou sapo do banhado, eu não gosto daquela falta de umidade de Brasília. Eu sou nascido na beira do Iguaçu aqui. E não tenho vontade nunca de disputar uma eleição de federal. Você pode deixar isso, você pode deixar guardado aqui, gravado, eu não tenho a mínima vontade. Eu quando não suporto essas viagens aí. Essa questão de Brasília, lá um mundo à parte, que eu não me acostumo com isso. Às vezes que eu vou para lá, é um mundo à parte, né? O meu negócio é no Paraná. Evidentemente que a gente sonha crescer. Sim. Eu comecei como deputado, sonhava em ser líder. O meu próximo sonho, um dia, é fazer parte da mesa. E quem sabe, lá no futuro, daqui 1, 2, 3, 4 mandatos, porque eu tenho 53 anos, terminar com o auge aqui no Paraná, que seria a presidente da Assembleia. Mas não agora. Nesse momento, não. Nesse momento, líder, mais tarde, ocupar uma outra função, tudo ao seu tempo, com a calma necessária. Né? Hoje nós temos o nosso presidente, o Traiano, que agora certamente vai ficar até o final desse mandato, pela maneira que ele vem conduzindo, da maneira muito respeitosa com todos os colegas, né? Sinto uma condição muito boa dele ficar. Daí ele vai ter ficado 8 anos, né? O que é inédito. Depois do Aníbal Cury, ninguém ficou 8 anos. Mas é importante registrar que depois que entrou o Rossoni, parece que teve uma mudança bem grande na Assembleia em termos de transparência, né? Sim. Depois daquele episódio dos diários secretos. Não tenha Hoje dúvida. Você tem acesso aos documentos da Assembleia. Não tenha dúvida. Foi um marco importante para a Assembleia, digno de ser registrado. Tem aqui mais uma pergunta que veio, que é em relação a um projeto de lei que fala sobre promoção da meditação e desenvolvimento da inteligência emocional nas instituições de ensino do Estado do Paraná, que está na Comissão de Constituição e Justiça. Até um professor aqui mandou. Como que está esse projeto aí? Ele não está na pauta ainda. Eu tenho que pegar o número desse projeto. Eu acho que é um projeto importante. Quando ele fala que está, porque ele entrou na CCJ, mas não está pautado ainda. Hoje nós tivemos CCJ, não estava pautado. Amanhã teremos CCJ. Até se ele puder pesquisar o meu número do celular que tem na rede social. O professor pode pesquisar o número do meu telefone, tem na minha rede social, é só ele procurar. Pode me mandar por WhatsApp, que amanhã eu vou pesquisar se vai entrar na pauta de amanhã, que nós teremos uma nova CCJ amanhã. Eu me comprometo a dar retorno para ele. Mas nada de hoje não estava. Tá. Nós temos mais perguntas, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Quem quiser falar com você, como que faz? Olha, eu tenho as minhas redes sociais, né? Pelo teu Facebook? Facebook, o endereço é Ucembacre Oficial. Ucembacre Oficial. @Ucembacre Oficial. E aí, na rede social tem meu celular. Tá. Ali tem meu celular, manda um WhatsApp, que é o 42, né? 99975-0888. Se eu me enrolei, é só você ver na minha rede social, na minha página, que está lá. Que está lá o número do celular. Eu faço questão de divulgar. Tá, eu gostaria de agradecer a tua assessoria, que nos apoiou aí nessa entrevista, e também registrar a presença aqui dos meus amigos, o Lírio e o Silvério, que são de Campo Maro. Meus amigos também. Teus amigos, eleitores, não sei se são eleitores aí também. Da cidade que eu atuo, nós fazemos um grande trabalho junto com o prefeito Casagrande lá, a gente faz uma série de obras importantes e temos muita novidade para Campo Magro, viu? Pode ter certeza. Então tá certo. Então eu vou deixar aí os minutos finais para você
Se teve alguma coisa que a gente acabou não falando, fica à vontade. Não, eu agradeço a oportunidade, deixar um abraço para a Roberta, para o Marcelo, para a minha assessoria, para os teus amigos, que são meus amigos também, né? Temos 66 prefeitos? 66 prefeitos, nosso amigo Silvério aqui, no estado do Paraná. O PSD. Obrigado, viu, pela informação. A informação que a minha assessoria me deu agora, o PSD está com 66 prefeitos. Então, gente, esse é o meu jeito de ser. Eu tenho algumas coisas na vida para finalizar. Sim. Eu posso ser criticado por tudo, menos por deixar de falar as coisas. Se eu falar coisa, eu falo para você. Eu não fico falando por trás. Segundo lugar, eu prefiro pagar o preço de levar a bordoada do que a preço da omissão. Tem muita gente omissa nesse país. Tem muita gente que fica nos cantos escondido, só dando bordoada, mas que não tem coragem de falar as coisas. Graças a Deus, na minha vida pública, eu externo minha opinião. Às vezes alguns gostam, outros não gostam, mas eu jamais vou pagar o preço da omissão. E vai ser sempre assim na minha vida pública. Respeito as pessoas, respeito o ser humano, mas eu tenho posição. E é por isso que eu cheguei onde cheguei. Com muito trabalho, dedicação e respeito a Deus. Muito obrigado. Obrigado. Foi um grande prazer. Prazer. Até mais. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem estaremos no mesmo horário, às 19h30. Lembrando que esse programa reprisa no sábado, às 19h30. Quem não assistiu essa entrevista agora, liga no 59, no sábado, às 19h30, para assistir aí o líder do governo, o Hussein Bach. A você uma grande semana e um abraço.